XP-ML11, o fundo de shoppings da XP Asset. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 5 de setembro de 2025. Ao que nos parece, o fundo está em processo de venda de alguns ativos. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele iniciou as atividades em 2017, tem um patrimônio líquido de 6 bilhões 555 milhões. Na data que eu gravo com vocês, o XPML11 cota na B3 a R$ 104,75, fazendo um P sobre VP de 0,91, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,18%. A cotação chegou aqui agora aos R$ 91,20 em dezembro de 2024, atingiu R$ 106,90 agora em maio de 2025 e agora repousando na casa dos R$ 104,75. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 25 de agosto de 2025, segue 92 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,92, anual de 10,53. Investindo R$ 1.000 a 2 anos, teria hoje R$ 1.125,50. Apesar desta pequena recuperação no mercado secundário, o fundo consegue superar em pequena medida o IPCA e o IFIX, mas não supera o CDI, retornando no período 12,55%, enquanto o CDI retornou 25,41%, o IPCA 9,42% e o IFIX 8,64%. Então, fica ligado aí na rentabilidade do XPML11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta no panorama do mercado, segundo o índice Cielo de varejo ampliado, o faturamento real recuou 0,9% do mercado de shoppings, tá? Tudo isso em relação a julho de 2024. O setor de shopping centers continua a se destacar pela resiliência e competitividade, apoiado aí na qualidade dos ativos. Os principais indicadores operacionais e financeiros do fundo, agora aqui o XPML11, tiveram uma performance positiva no mês de julho de 2025. Em relação às vendas por metro quadrado, R$ 1.574 e o NOI R$ 133 o metro quadrado, tendo um crescimento de 6% e 4,8% respectivamente, no mesmo período de 2024, tudo isso se comparado. Depois de todo o resultado aqui do fundo no mês, ele tem hoje um resultado acumulado não distribuído de 58 centavos por cota. No dia 18/8 anunciou 92 centavos, foi pago agora, como comentamos, no dia 25 de agosto de 2025. Para a DRE do fundo, em julho de 2025, 76 milhões de receitas, 9 milhões e 700 de despesas, chegando aqui a um rendimento distribuído de 52 milhões 183 mil reais, 92 centavos por cota. Em relação às dívidas e compromissos aqui do fundo e recebimentos, ressaltamos que ele tem 324 milhões em caixa hoje, reduziu um pouquinho se comparado ao relatório anterior, 63 milhões da segunda parcela do Jundiaí, 630 milhões aqui da terceira parcela do portfólio Sim e 369 milhões aqui negativo de encerramento em 2025. Ponto de atenção. Já agora a segunda parcela do Pátio Higienópolis em 2026, 37 milhões e 63 milhões da terceira parcela do Jundiaí, 469 milhões negativo lá no encerramento de 2026. 161 milhões aqui pela segunda parcela do Allos, 37 milhões para a terceira parcela do Shopping Higienópolis, finalizando lá 2027 com 667 milhões negativos que ele precisa até 2027. Mas de imediato agora 369 milhões no encerramento de 2025. E se somarmos aqui, pessoal, aquele valor em relação ao Faria Lima Shoppings, na casa aproximada de 180 milhões, temos que hoje o fundo tem um total de desembolsos aqui na casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, ponto de extrema atenção. E não é só isso, verificaremos adiante que ele tem aqui também alguns CRIs, que se somarmos essa conta fica um pouco maior ainda. Veremos adiante. Em relação ao principal de pagamento que ele precisa realizar até dezembro de 2025, fica aqui os 630 milhões do portfólio Sim. Em relação a toda essa movimentação de cronogramas e desembolsos, a gestão comenta que o patrimônio líquido do fundo hoje na casa de 6,4 bilhões e 7,9 bilhões em ativos imobiliários. Dessa forma, a necessidade adicional de caixa representa uma fração pequena do patrimônio líquido do XPML11. Adicionalmente, o fundo possui aproximadamente 550 milhões em dívidas, representando o LTV de aproximadamente 8%. Neste contexto, ele anunciou ao mercado no dia 29 de agosto de 2025 a assinatura de um memorando de entendimentos vinculante entre a XP
e a Risa Real Gestora de Recursos. Segundo a gestão, tudo isso visa a estruturação de um novo fundo imobiliário a ser gerido pela Risa, que irá adquirir as participações nos 9 empreendimentos imobiliários aqui do XPML 11. São eles 45% do Tietê Plaza Shopping em São Paulo, 15% do Partage Santana também em São Paulo, 25% do Campinas Shopping, 20% do Gran Plaza Shopping de Santo André, 17,5% do Caxias Shopping lá em Duque de Caxias, 100% do Shopping Downtown lá no Rio de Janeiro, 40% do Metropolitana Barra no Rio de Janeiro, 39,9% do Ponta Negra lá em Manaus e 14,31% aqui do Shopping Bela Vista, localizado em Salvador. O valor total da transação é de 1 bilhão e 600 milhões, 68% a ser pago à vista e 32% em até 5 anos. A gestora estima que a alienação pode gerar uma liquidez para o XPML 11 de aproximadamente 1 bi e gerando um ganho de capital de aproximadamente 278 milhões e um potencial de distribuição de dividendos bruto de aproximadamente R$ 4,90. É bem provável que este dividendo de R$ 4,90 não seja distribuído, mas seja utilizado sim para abater parte da dívida aqui do XPML 11 e talvez até adquirir novos empreendimentos, dado o perfil da XP Asset, que tem um perfil muito mais de risco e alavancagem. A conclusão da alienação está sujeita a condições precedentes, tem lá o do diligências, a estruturação e a captação dos recursos ainda pelo Risa Asset e tem o prazo de 90 dias para superar estas condições precedentes. Segundo a gestão, esta estrutura reforça a captação e disponibilidade imediata aqui do XPML 11 para honrar as contas a pagar de aquisições de ativos. Também busca manter o patamar atual de distribuição de 92 centavos por um período mais longo e melhorar os indicadores operacionais do fundo, como, por exemplo, aí, o NOI saindo de R$ 130 para R$ 155 o metro quadrado. Então, ele reduz a quantidade aí de shoppings, automaticamente reduzindo o total de ABL do fundo, mas melhora a performance dele, saindo de 130 para agora R$ 155 de NOI por metro quadrado, ponto positivo. Na distribuição de rendimentos de 92 centavos, tem aqui o principal das receitas de locação, mas ele faz aqui também um pouco de lucros, tem as despesas financeiras, as despesas operacionais, a patrimonial chegando a R$ 113, a cota mercado na casa dos 101, 102, conforme verificamos, R$ 2.200.000 de negociações ao dia, 226 milhões ao mês. Tem hoje a negociação na casa de R$ 101,90, como comentamos, 94,6% de imóveis, 1,3% em caixa, 2,5% em fundos imobiliários, 1,6% em CRIs conversíveis, chegando aqui a um caixa de 97 milhões, 7 bilhões 216 milhões em imóveis, 120 milhões em CRIs conversíveis, 192 milhões em fundos imobiliários, 7 bilhões 628 em carteira. Como comentamos, pessoal, o fundo que tem também aproximadamente 550 milhões em obrigações de CRIs, o que, se somarmos aqui ao total de obrigações de contas a pagar do fundo, ele soma um total de 1 bilhão 724 milhões de reais que ele tem aqui de passivo. Então, ponto de extrema atenção. Porque se considerarmos o total aqui de obrigação de CRIs e também as obrigações que o fundo tem para as compras que ele realizou, ele tem hoje na casa de 1,7 bi de dívida, que se dividirmos pelo total de patrimônio líquido do fundo, que é na casa de 7,9 bilhões, a alavancagem do fundo hoje chega na casa de 21% e não os 8% comentado aqui no relatório gerencial pela gestão. Então, ponto de extrema atenção a esta situação de alavancagem aqui do XPML 11. Esta venda pode reduzir consideravelmente este patamar de alavancagem e o fundo provavelmente num segundo momento se utilizará deste valor que entrará para o caixa para adquirir novos imóveis, novos shoppings aí com uma performance um pouco melhor. Se verificarmos aqui nas vendas, são shoppings relativamente tranquilos que já não estão, vamos dizer assim, mais dentro do escopo do XPML 11, tá? É bem provável que a gestão esteja no movimento de procura de melhores shoppings, como ela realizou, por exemplo, no Pátio Higienópolis recentemente. Vamos ficar atentos aí
a estas movimentações da gestão. Em relação aos indicadores aqui do fundo para SSS, 0,1% em 2025, para SSR, 0,3% de crescimento em 2025, os descontos e faturamentos 2,6%, o NOI caixa por metro quadrado 4,8%, as vendas por metro quadrado em variação 6%, as vendas totais por variação anual 32%, custo médio de ocupação de 11,8% e fluxo de veículos de 5,6%. Em relação à rentabilidade, aqui para julho de 2025, ele tem um total de 1.705 bilhões de vendas totais, uma vacância hoje na casa de 4,3%, 0,7% de inadimplência líquida, um NOI caixa acumulado de 44 milhões, 133 reais de NOI caixa médio por metro quadrado. Em relação à ABL total, 963 mil metros quadrados e a ABL própria, 330 mil metros quadrados. Apesar de o NOI continuar aí na casa dos 133, verificamos aqui que as vendas por metro quadrado decresceram um pouquinho de maio de 2025, quando estava 1.690, para agora julho de 2025, quando chegou aos R$ 1.574. A inadimplência e a vacância física, aquilo que comentamos, 0,7% e 4,3%. E no portfólio, os principais destaques aqui ficam para o Tietê Plaza, para o Catarina Shopping Outlet e para o Glam Plaza, responsáveis por 10% de todo o faturamento aqui do XPML11, somando ao total 26 shoppings hoje, antes da conclusão da operação de venda daqueles 9 ativos. Por fim, lembrar que em relação à diversificação, 75% fica aqui para a região sudeste, 14% para o nordeste, ele tem também na região norte 7% e 5% na região sul. A maior administradora aqui do portfólio é a Sim, seguido da Allos, da JHSF, da Ancar em Van Roe, da HBF, da Alquia, da Gazit, da Tacla e também tem aqui um pouquinho de 3% de Multiplan, Iguatemi, Argo e finalizando 1% aqui com a Partagé. Perfeito, pessoal? De XPML11 é basicamente isso. Bora ficar atento a esta alavancagem do fundo na casa de 1,7 bi, 21,8% de alavancagem, ponto de extrema atenção, e vamos aguardar aí os próximos passos da gestão em relação tanto à venda quanto o que ela realizará com estes 1 bilhão em caixa. Se ela vai amortizar a dívida na integralidade ou se ela vai adquirir novos imóveis e continuar o processo de alavancagem aqui do fundo. Voltamos então com vocês no próximo vídeo, lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Fraterno abraço a todos, excelente domingo, até mais.